Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou o criador desse canal no YouTube Deus e Homens, como também do site e da página no Facebook Deus e Homens. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor deste livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós vamos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí de joinhas. Comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Aqueles que desejarem adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links onde você pode adquirir meu livro. E aqueles que não assistiram os outros vídeos que nós já fizemos nessa série, vou deixar também os links aqui na descrição desse vídeo. No vídeo de hoje, vamos analisar a história de um dos patriarcas mais famosos da Bíblia. Estamos falando do famoso patriarca Abraão. Abraão é uma pessoa que é reverenciada pelas três maiores religiões monoteístas do mundo, tanto o judaísmo, como o cristianismo e o islamismo. Abraão é considerado o pai das nações e o homem que, segundo a Bíblia, foi escolhido por Deus para dar início à linhagem do suposto Messias que, numa época futura, iria surgir dos seus descendentes. Abraão era um homem, como os demais patriarcas, nós já andamos analisando aqui a história de alguns, né? Já analisamos a história de Jacó, que era um neto dele. Abraão era uma pessoa que parece, não sei, o registro bíblico dá a entender, que Deus fica como que brincando com ele, né? O Deus bíblico parece uma criança mimada que fica fazendo joguinhos, né, testes com essas pessoas, como que brincando, como uma criança brincando com as suas formiguinhas no quintal. Se você quiser analisar esse relato na sua própria Bíblia e ver com seus próprios olhos isso que eu estou falando e o que nós vamos comentar aqui hoje, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, do capítulo 16 até o capítulo 22. Ali você vai analisar a história por completa. E nós vamos analisar alguns trechos dessa história e vamos raciocinar um pouco sobre esses acontecimentos. Segundo o registro bíblico, Abraão originalmente morava na cidade de Ur, dos caldeus. E, sem mais nem menos, o Deus bíblico resolveu falar com ele, né, porque segundo a Bíblia, segundo o relato, Abraão sempre ouvia vozes, né, e essas vozes ele relacionava com palavras do próprio Deus, né. Hoje, uma pessoa que afirma ouvir vozes, né, as pessoas vão internar essa pessoa, vai falar que essa pessoa é maluca, que essa pessoa é esquizofrênica, tem algum problema mental, né. Mas, na época, né, as pessoas leem isso na Bíblia e consideram normal uma pessoa escutar vozes e dizer que essa voz é de origem divina. Hoje, inclusive, tem pessoas que escutam vozes, né, supostamente de origem divina e chegam a fazer coisas absurdas, né? E as pessoas todas dessa nossa sociedade moderna questionam e falam desse tipo de atitude. Mas o caso de Abraão, como nós vamos ver, existem vários acontecimentos que ele escuta vozes, faz coisas até terríveis e as pessoas consideram como algo normal. Por exemplo, ele morava em Ur e essa voz, né, fala no ouvido dele que ele tem que sair dali. Ele fala, não, você tem que sair dessa cidade sua, seus parentes, seus amigos, pegar a sua família e você vai para uma terra aí. Aí Abraão, mas que terra? Ele fala, não, sai, depois quando você estiver no caminho eu vou te falando, né? E Abraão escutou essa voz, né, e saiu pelo mundo, meio sem direção. E foi parar, né, numa região chamada Canaã. E nessa região ele começou a morar ali em tendas, com sua família, seus empregados, seus escravos. Pelo visto, Abraão era uma pessoa que tinha muitos bens, né, era uma pessoa bem em situação. Inclusive teve até uma ocasião que um sobrinho dele foi capturado lá por
outras tribos, ele conseguiu reunir entre os seus escravos 318 homens, dentre os seus empregados ali, para ir lá, quer dizer, um mini exército, né, para ir lá e liberar o seu sobrinho que estava preso. Então isso mostra que ele tinha muitos empregados, muitos escravos, muitos servos, e tinha muitos bens. E ali ele ficou ali vivendo em tendas. E Deus, uma certa ocasião, falou que ele ia ser uma grande nação, que ele ia ter um filho, e que esse filho ia prover uma grande descendência, e que dessa descendência ia vir o suposto Messias, o Salvador de toda a humanidade. Só que ele foi vivendo, foi ficando mais velho, e a sua esposa, chamada Sara, não engravidava. Pelo visto, parece que havia um problema e ela não conseguia engravidar. E ele já foi ficando mais velho, e nada de vir esse tão esperado filho da promessa. Devido a essa promessa da parte de Deus, tanto Abraão como Sara ficaram na perspectiva de vir esse filho, esse famoso descendente, que ia prover a descendência para ele, que da descendência dele ia se tornar tão numerosa como as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar. Então eles, obviamente, Abraão e Sara ficaram numa expectativa enorme, né? E Deus ali, né, como eu disse no começo do vídeo, parece que ficava brincando com eles, né? Fazendo igual uma criancinha brincando com as suas formiguinhas do quintal, né? Foi passando os anos e nada desse filho vir, né? E Abraão foi ficando idoso, Sara também. Falei assim, e agora? Nós não estamos dando conta de produzir esse filho, tem algum problema, Deus falou que nós vamos ter, mas nós não estamos tendo. E aqui foi causando um desespero no casal. Sara, no momento de desespero, chegou até mesmo a oferecer a sua serva, Agar. Ela falou para Abraão assim, olha Abraão, eu não estou conseguindo ter o filho, o tão esperado filho que Deus falou que nós ia ter. Então você deita com a minha serva aí e produz a descendência. Olha bem que situação, né? E Abraão, meio constrangido com a situação, falou, mas como é que faz? Como é que não faz? Então eu vou dormir com a serva. Aí dormiu com a serva. E ela engravidou. E nasceu Ismael, o filho de Abraão, com a serva egípcia dele, né? E Ismael foi crescendo, né? E parece que Agar, por ter tido o filho, começou a desprezar a senhora dela, que era Sara, né? Por ela não ter filhos, porque a mulher, nessa época, como já falei até em vídeos anteriores, o único objetivo dela era ter filhos, né? Se a mulher não tivesse filhos, ela era menosprezada, ela era considerada uma pessoa amaldiçoada, seca. E provavelmente Agar começou a menosprezar Sara por esse motivo. Então começou a haver uma rixa, né, entre as duas, um conflito. E aí, diante disso tudo, finalmente, quando Abraão atingiu a idade de 100 anos, olha bem, um senhor de 100 anos, e Sara já tinha 90 anos, segundo o relato bíblico, né, a Sara engravidou, né, houve a concepção. Olha você vendo, um casal, um senhor de 100 anos e uma mulher de 90, conceberam um filho. Então você vê, isso aí já é uma história que a pessoa já fica meio com o pé atrás, né? É uma coisa muito difícil de mensurar uma coisa dessa. Mas tudo bem. Aí nasceu finalmente o filho tão esperado, chamado Isaac. Só que, por devido a ter o outro filho da escrava, o Ismael, eles começaram a ficar aquela rixazinha, né? E parece que essa rixa foi pelos tempos. E esses garotos foram ficando jovens e parece que o Ismael ficava fazendo troça do Isaac e aquilo ali não foi dando certo. Aí a Sara teve a brilhante ideia de chegar para Abraão e falar para Abraão, olha Abraão, esse não vai dar certo, né? Essa escrava aí está me menosprezando, o filho dela fica fazendo graça do nosso filho, expulsa esse povo daqui, manda embora. E Abraão fica meio assim, mas como que eu vou mandar, né, meu filho embora, ele é meu filho, né? Como é que eu faço? Aí o Deus bíblico, olhando essa bagunça toda, que ele mesmo, através da situação ali, né, estava permitindo que acontecesse, fala para Abraão, fala, não, manda embora, dá ouvido à sua esposa, ela tá certa, você não pode continuar assim não. Aí Abraão manda, olha para você ver, a serva, Agar, e o filho
Ismael embora, expulsa eles dali e manda eles para o deserto. E segundo o relato bíblico, dá lá um pouquinho de mantimento para eles e fala, ó, se vira, some do mundo. E eles vão pelo deserto, e vão andando, e o mantimento acaba, a água acaba, e eles estão lá no meio do deserto, já praticamente quase morrendo, né? Pois foram abandonados ali, e segundo o relato, Deus resolve mandar um anjo lá, e abençoou eles ali, e providenciou alimento, providenciou um oásis para eles ficarem ali, e eles conseguiram sobreviver, né? E segundo a lenda bíblica, daí surgiram as tribos árabes, né? As tribos árabes do deserto, né? Que hoje é a Arábia Saudita, o Oriente Médio, aquela região toda ali, inclusive o forte do islamismo está ali, por isso que o islamismo também, né, reverencia muito o patriarca Abraão, devido a essa questão do filho que Abraão teve com a serva Agar, que era o Ismael, que se tornou, segundo a lenda bíblica, né, o progenitor, né, de todas as tribos árabes. Não satisfeito em quase matar o filho mais velho de Abraão com a serva Agar, o Deus bíblico, né, nas suas peraltices com os humanos, nas suas brincadeiras e joguinhos mortais, resolve, do nada, quando o filho tão esperado de Abraão, que foi essa luta, essa epopeia para que ele viesse, quando ele estava com 15 anos, Deus do nada vira para ele essa voz que ele escutava, né? Falou assim, ó, pega seu filho, leva para o monte lá e oferece como sacrifício para mim. Agora veja bem, que pedido mais absurdo, né? Que pedido mais bizarro, né? Um filho aguardado há tanto tempo, né? Segundo a lenda bíblica, né? Causou tanto problema para conceber esse filho. Aí a hora que finalmente consegue o filho, né? Depois até de mandar o filho mais velho para o deserto, quase que ele morre lá, aí pede para matar o outro, em sacrifício, como um animal. Matar e pôr fogo no corpo, ali no sacrifício. Agora pense bem, gente. Que pedido é esse, né? Você acha razoável um Deus todo-poderoso, onisciente, que segundo a Bíblia Deus é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe tudo que vai acontecer, a reação das pessoas. Ele já sabe o futuro. Então, segundo o relato bíblico, se formos seguir o raciocínio bíblico, Deus ele sabia qual seria a reação de Abraão, se ele ia realmente sacrificar, se não ia. Então, para que fazer isso? Para que deixar Abraão nessa situação, né? Colocá-lo nesse embaraço, né? Colocar o filho de Abraão nessa situação tão horrível. Imagine o trauma que não deve ter ficado na cabeça desse jovem. O pai dele, que deveria ser a pessoa que ele confia, que ele, né, ama, que ele tem ele como um protetor, de repente pega o jovem, amarra e leva lá para sacrificar, né? Amarra, põe como um animal em cima do altar, pega uma faca lá e vai para matar, né? Olha o trauma desse rapaz. Imagine como que ele se sentiu, como você se sentiria se seu pai fizesse isso com você. E você, pai, teria coragem de fazer isso com seu filho? Ah, mas Deus estava fazendo um teste de fé em Abraão. Mas que teste mais louco é esse, né? Para que esse teste? Ele já sabia qual seria a reação. Tá vendo? É que eu falei para vocês, parece que Deus, nas lendas bíblicas, o Deus bíblico fica brincando com as pessoas, fazendo joguinhos, igual aqueles filmes Jogos Mortais, né? Fazendo brincadeiras, fazendo testes, né? E para que isso? Aí os religiosos, né, para tentar dar uma branqueada na história, não uma história tão horripilante dessa, não, mas isso aí foi só um modelo profético, para mostrar que Deus ia sacrificar o seu próprio filho no futuro e tal. Mas se Deus quiser sacrificar o seu próprio filho no futuro, para que ficar fazendo o coitado do Abraão e do Isaac passar uma situação tão horrível dessa, um filme de terror desse? Pense bem, que situação mais estranha, mais esquisita, né? E o objetivo disso tudo, para nada, né? Por quê? Esse teste, Deus já sabia o final, então não precisava de teste nenhum.
leva lá, faz Abraão fazer esse absurdo todo, né? Causa um trauma danado no jovem, e na hora H, segundo o relato, Deus manda um anjo lá, a hora que ele vai descer o machado do anjo, não, isso é só um teste, tal, pegadinha do malandro, e acabou a história, pode ir embora para sua casa. Quer dizer, veja bem que história mais sem sentido, mais sem pé, sem cabeça, né? Digna realmente de mitos e lendas, porque os mitos sempre têm essas questões de sacrifícios, né? De sacrificar filhos, de sacrificar pessoas para apaziguar os deuses, né? Aquelas nações ali da época tinham esse costume, né? De fazer essas coisas. Se fosse nos dias de hoje, se você estivesse vendo uma cena em que um pai está prestes a assassinar o seu próprio filho, qual seria a sua reação? Obviamente, você chegaria e tentaria impedir esse ato, né? Esse ato tão horrível. Mas e se o pai virasse para você e falasse assim, não, mas eu estou fazendo isso porque eu ouvi uma voz de Deus. Deus me mandou sacrificar meu filho. E eu preciso sacrificar para mostrar a minha fé. Como que você reagiria? Deixaria que ele matasse o filho? Eu creio que não. Eu creio que você chamaria rapidamente a polícia, chamaria os médicos, amarraria essa pessoa numa camisa de força e levava para o manicômio. Hoje acontece muito isso, devido a esse mito, a essa lenda horrível que está na Bíblia. Muitas pessoas leem isso e parece que isso perturba a mente dessas pessoas. Já há inúmeros relatos de pessoas que chegam até a assassinar os seus filhos falando que foi amando de Deus, que ouviram uma voz de Deus semelhante a Abraão. Por que isso acontece? Porque as pessoas, os religiosos em geral, ficam ensinando esses relatos, esses mitos, essas lendas como algo real, como um fato que realmente aconteceu, que Deus realmente falou para Abraão, que essa voz era Deus, que era um teste de fé, e as pessoas acreditam nisso como sendo algo verídico, algo real, e vivem suas vidas baseadas nisso. Então, obviamente, pessoas às vezes que já têm até uma tendência, né, para loucura, pode começar a querer achar que Deus está conversando com elas, que eles têm que fazer isso ou aquilo, né, e chegam até a fazer coisas horríveis. Infelizmente, vemos inúmeros casos de pessoas que chegam até mesmo a matar os seus filhos e dizendo que foi amando de Deus, que foi uma voz de Deus que falou para eles. Então é lamentável vermos isso e vermos as pessoas ainda acreditarem em relatos como esses, relatos lendários, né, mitos. Né? Se você olhar na arqueologia, na história, né, na geologia, você não vai ver nada, mas nada que comprove a existência de pessoas como Abraão, como Isaac, como Jacó, né? Esses patriarcas bíblicos. Esses patriarcas bíblicos, como eu já falei em outros vídeos, foram criados. Isso aí são mitos, são lendas, né? Que os judeus, quando foram para o exílio em Babilônia, né, em 587, quando Jerusalém foi destruída, eles foram para lá. Né? Então os escribas judeus começaram a juntar aquelas lendas, aquelas semilendas, né, aquela tradição oral que tinha ali, e começou a pôr por escrito, para fazer uma história da nação, para que a nação não perdesse a sua identidade. E, infelizmente, hoje, as pessoas aqui no nosso país, né, que é um país que foi colonizado por religiosos cristãos, ficam encarando essas histórias, né, desse povo como sendo histórias reais, vivendo isso, né, levando esses valores morais para suas vidas, e isso faz com que muitos até cheguem a dizer que estão ouvindo vozes semelhantes a Abraão, achando que é um fato real e fazendo coisas horríveis, como a gente vê muito aí. Na realidade, se essa história fosse real, se isso realmente tivesse acontecido com esse homem, obviamente, esse homem tinha algum problema, alguma esquizofrenia, algum problema mental que o fazia ouvir vozes. Né? E na hora H, quando ele foi matar o seu filho, não foi Deus nenhum que impediu isso, não.
O que salvou ele de cometer essa atrocidade foi a dúvida, né? Isso aí, provavelmente, ele deve ter pensado assim, gente, mas eu estou fazendo aqui, o que eu vou fazer aqui? Vou matar meu filho, né? A dúvida que salvou esse jovem, a dúvida que salvou esse patriarca de cometer esse assassinato a sangue frio, esse crime brutal, né? Foi a dúvida, né? E não a fé. Se a gente for analisar, se isso realmente fosse verdade, se essa história fosse uma história verídica, o que levou esse homem a não cometer essa barbaridade foi a dúvida. Não tem outra alternativa. Esse homem deve ter parado no meio do caminho e falado assim, gente, olha o que eu estou fazendo. Eu estou com um machado aqui para matar o meu filho. Né? A dúvida é que fez com que Abraão não cometesse esse crime horrendo. E o que eu tenho a dizer a vocês é isso. É lamentável que pessoas nos dias de hoje, né, sejam tão alienados que ainda acreditem que essas vozes que são relatadas nessas lendas eram a voz de Deus e que esses homens ali estavam cumprindo as ordens de Deus. Analisar dessa forma realmente é acreditar num Deus cruel, né? Um Deus assassino, sanguinário, né? Que fica fazendo jogos mortais com seus servos e só mesmo para brincar, né? Porque segundo a Bíblia ele é um Deus onisciente, já sabe de tudo. Bem, esse era o tema que nós íamos analisar hoje. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.